Me alegro estar mais uma vez com você, você que nos visita, obrigado pela sua presença. Deus esteja falando ao seu coração, porque Deus, quando fala ao nosso coração, Ele traz paz, Ele traz um novo direcionamento, Ele acerta aquilo que precisa acertar. Então, a minha oração é que Deus já esteja fazendo isso com a sua vida e nesse tempo. Eu queria, antes da gente dar início, eu queria orar pela sua família. Estamos no mês de família e queria orar muito pela sua família. Tá bom? Pedindo que Deus visite. É um mês que estamos tratando sobre a família. E nada melhor do que a gente orar pela nossa família. Tá bom? Eu quero convidar você a fechar seus olhos, aproveitar aí. Deus, eu quero agradecer ao Senhor por tudo. Pelo privilégio que o Senhor dá a gente estar juntos. Em louvar o Teu nome. Poder, só de saber que estamos apresentando os nossos filhos nas Tuas mãos. Para nós isso é uma tremenda alegria. Saber que nós confiamos os nossos filhos, a nossa família, sobre os Teus cuidados, sobre uma nova direção, sobre uma direção do alto. Queremos desfrutar tudo aquilo que o Senhor tem de melhor para a família a qual o Senhor criou. Obrigado, Deus. Obrigado imensamente por esse tempo. Eu quero aproveitar também e lembrar hoje, a nossa irmãzinha Elisete, completa mais um dia de vida. Fique com a nossa irmãzinha, cuidando dela, fortalecendo sua família como um todo. No nome de Jesus, amém e amém. Bom, nós estamos falando sobre famílias por um fio. E nós tratamos alguns temas nos domingos anteriores. Falamos primeiro, quando a família está sob um fio, começa a estar complicada. É quando os filhos passam a mandar nos seus pais, e eles se acharem no direito, não entendem a questão da autoridade que Deus confiou aos pais, e se inverte essa lógica, isso dá muito problema na família. Os filhos, eles crescem imaturos, moças e rapazes totalmente imaturos, por causa dessa inversão. Falamos também num outro domingo também, sobre um outro tipo de inversão que nós falamos que Deus nos fez para maturidade e não para felicidade. E quando é isso invertido dentro de casa, no sentido de que as pessoas têm que girar em torno de mim, isso gera muito problema. E aí falamos sobre inversão de papéis entre a felicidade e a maturidade. Falamos também no domingo, sem ser no anterior, no terceiro domingo, sobre quando entra o adultério na casa, quando se quebra o sétimo mandamento, quando a família como um todo, os jovens, adolescentes, se envolve com pornografia, se envolve com tudo quanto é lixo, essas coisas começam a trazer problemas seríssimos e colocar a família numa situação muito complicada. Então falamos sobre isso no domingo passado. Hoje eu quero caminhar falando sobre um outro tipo de situações, mas agora trabalhando na questão de tratar a família como um fio, que é organizando os papéis dentro de casa. Nós precisamos organizar os papéis e vocês vão entender o que eu vou falar para vocês. A Bíblia conta a história de um povo, o povo de Israel. Nós conhecemos um povo, um pouco da história deles. Deus escolheu esse povo entre vários povos que havia ali. Deus escolheu, era um povo pequenininho, não tinha muita força, não tinha nada. Deus colocou olho neles, os amou, os escolheu, os chamou, fez uma aliança com eles. E quando Deus fez uma aliança com eles, disse assim para eles, eu vou tirar vocês de onde vocês estão, vou levar vocês para outra terra e vocês vão ficar ali. É ali que eu quero que vocês estejam. Eu vou dar uma terra para vocês, eu vou dar um local para vocês, onde vocês vão criar suas famílias, criar os seus filhos, se estruturar como família, e ali vocês vão ser luz para todas as nações. E nós sabemos que depois que o povo de Israel ter passado um tempo de escravidão, num período de 400 anos, eles têm que descer por Egito, e ali ficam num período de 400 anos de escravidão. A mão de Deus vai conduzindo a vida deles, de forma que Deus os tira dali, e os conduz novamente até a terra onde Deus falou, é aqui que eu quero que vocês estejam. Deus levanta Moisés para libertá-los do poder de Faraó. E num período de 40 anos eles têm que andar pelo deserto e para que chegasse na terra que Deus havia prometido lá atrás, muito tempo atrás, cumprindo a palavra dele, falando, é aqui que vocês vão ficar. E a Bíblia nos conta que nessa caminhada, num período de 40 anos, chegou o momento mais esperado para eles, onde eles de fato atravessariam Marquinhos, um rio. E ao atravessar o rio, eles tomariam posse da terra onde Deus falou, é aqui que eu quero que vocês fiquem. E justamente bem próximo ali,
Deus chama Moisés e fala: Moisés, ó, eles estão para entrar numa terra nova, com costumes novos, com culturas diferentes, com ídolos diferentes, com deuses diferentes, com pensamentos diferentes. E eu quero que você os instrua para que eles, quando estiverem lá, eles possam não se esquecer de mim, não me abandonarem. Na verdade, eles estariam entrando na modernidade ou na pós-modernidade, né? Eles teriam bênçãos, tecnologia, tudo de primeira, e essas coisas poderiam afetar o coração deles e eles se afastarem de Deus. E isso traria enormes consequências para as famílias deles, a ponto deles se afastarem de Deus. É preciso que eu fale um pouquinho, um panorama, só para te dar uma ideia, te dar alguns exemplos de como é que viviam aquelas culturas. Só vou te dar 2 exemplos do panorama como viviam aquelas culturas. Era um tempo de abuso, era um tempo de exploração, era um tempo de ameaça à família e principalmente aos valores de Deus. Só para te dar 2 exemplos muito simples. Quando a Bíblia conta a história de Abraão, que viveu muito tempo atrás, né, que é o pai por excelência, vamos pensar assim, do povo de Israel. Quando Abraão está numa daquelas terras, Abraão ele tem que se deslocar para um outro local. E quando ele vai chegando naquele local, Abraão ele tem que falar que a esposa dele não é a sua esposa, mas é a sua irmã. Por que Abraão tem que falar isso? Ele tem que falar isso porque ele diz assim: se eu falar que você é minha esposa, eles vão abusar de você. Que coisa esquisita, né? Você se desloca de um local e vai para um outro local, e você chega com a sua família ali, e teoricamente, entre aspas, porque ele não estava mentindo, porque de fato ela era meia-irmã dele, mas tem que falar que não é minha esposa, porque os homens daquela cidade vão se apossar da minha esposa? Que coisa esquisita. Isso só dá alguns exemplos pequenos de como é que viviam aquelas culturas. Um outro exemplo que eu quero falar com você, por exemplo, era Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra é um símbolo do que há de pior no ser humano e do pecado. A Bíblia nos conta que quando 2 anjos visitaram a casa de Ló, em Sodoma, e eles comeram ali alguns pães, os homens da cidade de Sodoma se juntaram e foram para a casa de Ló, bateram na porta da casa de Ló, quiseram arrombar a porta da casa de Ló e dizer: nós queremos que vocês tirem esses 2 homens que estão aí dentro, porque nós queremos abusar deles. Nós queremos estuprá-los aqui em praça pública. Essa é só uma ideia do ambiente aonde o povo de Israel estava caminhando. Um outro exemplo que eu preciso dar para você, por exemplo, a Bíblia nos fala de que Jacó teve uma filha chamada Diná. E quando eles se deslocam, Diná está numa cidade chamada Siquém, e um jovem com o mesmo nome, chamado Siquém, simplesmente olha para Diná, toma Diná, abusa dela, tem um caso com ela, depois causa muito problema por causa disso. Aí eu fico pensando, como é que é isso? Que lugar que é esse? Onde é que eles estão colocando o seu pé? Que terra que é essa? Que parece que as pessoas não têm liberdade de viver. As pessoas não têm liberdade. Eu tenho que falar que a minha esposa é minha irmã. Eu tenho problemas com a minha filha porque os homens vão abusar dela. Eu tenho problemas quando eu recebo alguém na minha casa que os homens da cidade querem pegar os meus amigos e ter um caso com ele, e ter estuprá-los. Isso é só para se vocês te dar uma ideia do tempo e do local onde eles estavam vivendo. E é no meio desse local que Deus vai colocá-los. É um lugar de ameaça, é um lugar perigoso, é um lugar complicado, é um lugar onde a família está em jogo. E é dentro desse cenário que Deus recebe, que Moisés recebe de Deus, orientações para instruir o povo, para dizer: ó, o meu povo vai entrar nessa terra, e é preciso que eles me obedeçam, porque senão eles vão se esquecer de mim. Senão eles vão se afastar de mim, porque eles estão entrando numa terra que o povo não me conhece. Uma terra onde as pessoas vivem assim, elas fazem o que bem entendem. Aí eu fico pensando comigo assim, eu creio que isso não é muito diferente dos nossos dias, no tempo que nós vivemos. E graças a Deus, meus irmãos, nós temos muitas leis, né, que protegem as mulheres, protegem as crianças, protegem os idosos, protegem todo mundo, protegem por um lado, mas tem algumas coisas que ainda não batem na minha cabeça. Por exemplo, hoje nós não temos mais faraós mandando matar crianças.
como o faraó mandou matar as crianças judias que haviam nascido, nós não temos mais faraó mandando matar crianças, mas nós já estamos a ponto de aprovar a lei do aborto. Nós temos a pílula do dia seguinte, como eu falei aqui, ela é abortiva, ela mata uma criança. Há uma discussão muito grande, por exemplo, para usar o embrião, porque alguns dizem que o embrião não é vida. Então podemos matar aquele embrião porque não é vida. Nós não temos faraós mais mandando matar as crianças, mas nós temos um cenário muito parecido, onde parece que a situação da família está passando por uma ameaça de uma forma ou de outra. Por exemplo, hoje nós temos toda a liberdade para nos deslocar de uma cidade para outra, com toda a segurança, nós podemos passear no nosso país, ir para outros países, sem muita ameaça, mas temos vários tipos de pensamentos e de promoção de sexo sem compromisso, exploração do corpo da mulher, pornografia, homossexualismo liberado, ideologia de gênero, droga rondando a porta da nossa casa. Nós não vivemos como no tempo deles. Nós temos as liberdades com todos os direitos, mas tem algumas coisas que sempre estão ameaçando a família. Sempre estão ameaçando a família. Estamos vivendo sim em tempos onde as nossas famílias, se a gente não perceber bem, elas vão ficar por um fio, a situação que vem de fora. E eu acredito, meus amigos, que tudo isso é fruto de um desarranjo na vida, que começa com essas inversões que eu mostrei para vocês, quando os filhos começam a mandar nos seus pais, não respeitar a autoridade dos seus pais, quando começa a ter problema de todas as séries, como eu falei com vocês, e eu creio que a intenção de Deus é colocar ordem na casa, é colocar ordem na nossa vida, colocar ordem na nossa família. Isso eu quero pensar com você sobre esse tema, organizando os papéis. E aí no texto que Moisés vai entrar na terra prometida, eu quero pensar com você algumas coisas que nós precisamos colocar em ordem. A primeira coisa que nós precisamos colocar em ordem é de fato que Deus, ele tem que vir antes de qualquer coisa. Deus, ele tem que vir antes da minha família. Deus tem que vir antes do meu trabalho. Deus tem que vir antes do meu dinheiro. Deus tem que vir antes das pessoas. Olha o que diz Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 a 5, que é o texto que nós vamos ler, quando Moisés está dizendo para o povo, vocês vão entrar na terra, mas prestem atenção em algumas coisas. Leia comigo versículos 4 e 5, por favor. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Percebam, eles iam colocar o pé numa terra cheia de ameaças, como nós vivemos. E o que Deus chama a atenção deles, para que a família permaneça firme, Marcelo, para que a família seja estável, para que haja paz em casa, para que haja paz no relacionamento, segurança para a família. Deus diz, antes de qualquer coisa, amem a mim. Me amem de todo o seu coração. Este é o primeiro e o mais importante organização que tem na família. Você quer colocar em ordem a sua casa? Comece aqui. Não comece de outro jeito. Comece colocando a sua vida em ordem com Deus. Coloque colocando Deus como prioridade acima da sua vida, das suas decisões. Coloque o amor de Deus acima de tudo. O texto nos ensina que nós devemos amar a Deus com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Ele está querendo dizer que nós precisamos buscar a Deus em primeiro lugar, acima de tudo. É isso que ele está nos apontando. Jesus, em um determinado momento, nos diz assim, que quem amar pai, mãe, carreira, dinheiro, profissão, viagem, formação acadêmica, mais do que a mim, não é digno de mim. Deus tem que estar acima de todas as nossas opções, de todas as nossas escolhas, acima da nossa própria família. Deus tem que ocupar o primeiro lugar em nossa vida, ou ainda nós não sabemos o que é seguir a Deus e obedecer a Deus. O que é importante destacar aqui, meus irmãos, é que quanto mais nós amamos a Deus, mais nós amamos a nossa família. Quanto mais alguém ama a Deus, mais ama a sua esposa. Quanto mais alguém ama a Deus, mais ama os seus filhos. Mais demonstra o amor de Deus na sua vida. Mais a sua vida se torna reorganizada. A nossa relação com Deus é que determina tudo mais. Se você quer colocar em ordem a sua casa, se você não quer ver a sua família por um fio, comece com Deus, cara. Comece amando a Deus acima de
todas as coisas. Acerte a sua relação com Deus acima de tudo. Eu não tenho receio com respeito aos meus filhos que vivem na geração pós-moderna, com tanta porcaria que a gente vê aí, com tanta ameaça em relação à família, para destruir a família, como os moldes de Deus. Eu não tenho receio quando de fato alguém coloca no coração que vai amar a Deus. Porque eles estavam para entrar na terra e Deus fala, se vocês me amarem, não preciso ter medo. Se vocês me amarem com todo o coração, vocês não vão se deixar levar pelos elogios daquela terra, vocês não vão se deixar levar pelas propostas de felicidade longe de mim daquela terra, vocês não vão se deixar levar pela insegurança que eles vão propor para vocês. É isso que ele está dizendo para nós. Você quer colocar sua casa em ordem? Começa reavaliando o seu coração para perceber se de fato você ama a Deus com todo o seu coração. O que Moisés está dizendo aqui, que amar a Deus por um lado, é quando nós obedecemos a Deus. É quando nós temos a nossa total confiança no Deus de Israel. Às vezes, querida, eu fico me perguntando se realmente nós entendemos o que é amar a Deus. Essa é uma pergunta que eu faço para mim. Será que eu estou entendendo o que é de fato amar a Deus? Porque o que eu mais vejo hoje são coisas assim. Muitas pessoas, até mesmo aqueles que se dizem cristãos, eles sempre estão inventando uma desculpa para com Deus. Sempre estão inventando uma desculpa para vir na casa de Deus. Sempre estão inventando uma desculpa para adorar a Deus. Sempre estão inventando uma desculpa para não se envolver com Ele. Quando nós viemos achar defeito, às vezes nós nos encontramos em culto, e às vezes que as pessoas vêm com essa mentalidade consumista, reclamar de tudo e reclamar de todos. Às vezes eu fico me perguntando, será que nós estamos entendendo de fato o que era amar a Deus? Quando alguém diz para mim que ama alguém, ou ama alguma coisa, a primeira coisa que eu penso é que essa pessoa vai gastar tempo com aquela pessoa amada, que ele vai sentir desejo de estar perto daquela pessoa amada, de vai querer ouvir a voz daquela pessoa amada, de vai querer não decepcionar aquela pessoa amada, que vai querer de fato até obedecer aquela pessoa, se sujeitar àquela pessoa, gastar tempo com aquela pessoa, ouvir os seus conselhos, ouvir a sua orientação, gastar o seu tempo, dedicar os seus recursos, a sua energia àquela pessoa amada. E aí eu me pergunto, será que de fato nós estamos entendendo o que era amar a Deus? Será que entendemos isso? Muitos já não se alegram mais em passar tempos em oração com Deus. Muitos já não gastam mais tempo no estudo da palavra de Deus. Muitos já não lutam mais pela comunhão tão cara que custou o sangue de Jesus para nós termos essa comunhão. Foi um negócio tão caro. Muitos já não lutam mais pela igreja do Senhor Jesus, que Ele amou e deu a vida do seu Filho pela igreja. Muitos preferem de fato acabar com a própria igreja. Muitos já não falam de Deus, não falam de Jesus uns para os outros. Já não se importam mais com isso. Muitos, na verdade, preferem muitas vezes o conforto, a segurança, o sucesso, do que de fato viver uma vida com Deus. Será que nós estamos entendendo o que é de fato amar a Deus? Será que nós amamos a Deus com todo o nosso coração? Às vezes, quando vamos fazer as nossas escolhas, fazemos as escolhas mais mundanas que tem, as escolhas mais carnais que tem, as escolhas que não têm nada a ver com as Escrituras e com o querer de Deus. E fico me perguntando, será que de fato nós amamos a Deus? Será que de fato nós entendemos o que é amar a Deus? Para muitos não pesa mais no coração. Para muitos, quando amam, muitos amam mais o mundo do que a Deus. Muitos já não buscam mais as coisas do alto, preferem as coisas da terra. Muitos não têm mais prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Muitos não encontram o louvor de Deus na sua boca. Eu fico me perguntando, será que de fato amamos a Deus? Será que nós entendemos o que é amar a Deus? Muitos não querem deixar as obras do mundo, das trevas. Como o apóstolo Paulo nos diz assim, parem de viver em orgias, em imundícias, em bebedices, em brigas, em ciúmes. Parece que o nosso coração está pegado a essas coisas, não queremos largar isso por nada e nos perguntamos, e eu fico perguntando, será que de fato amamos a Deus?
Será que o nosso coração realmente tem prazer em Deus? Podemos dizer que amamos a Deus? Será que é visível em nós a obediência a Ele? Como é que alguém pode dizer, queridos, que ama a Deus, quando ele nem mais chora mais, por causa dos seus pecados? Isso nem lhe toca mais o coração. Como é que ele pode dizer que ama a Deus? Ele não tem testemunha mais de Jesus no seu trabalho, na sua casa. Ele não pensa mais nisso, ele não se importa com isso. Para alguns não fazem diferença nenhuma a vida daquela pessoa, é igualzinho a todo mundo. Porque está amando Deus desse século. Eu continuo insistindo com a pergunta: será que entendemos o que é amar a Deus? Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não vivo o evangelho da graça na minha vida? Pelo contrário, eu vivo em disputas, em brigas. Eu só quero holofote em cima de mim, eu só quero elogios. Eu não me aparto dessas coisas. Como é que eu posso dizer que de fato eu amo a Deus? Como é que alguém pode dizer que ama a Deus se fica encantado com as ofertas que o mundo lhe oferece? De todos os tipos, sem reserva alguma. Como é que eu posso dizer que se eu amo a Deus, que nem mesmo meus recursos financeiros é para o reino dEle, é para a expansão do reino dEle, é para a conversão de pessoas, eu fico negociando com Deus, inventando desculpas para dar com Deus? Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus? Que parece que para muitos, queridos, aí afeta a família direto. Quando há adultério, quando há engano, coração cheio de ganância, é duro. Não perdoa ninguém, está com o coração cheio de rancor, de amargura. Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus? Eu fico me perguntando constantemente, como é possível essas coisas? O texto nos diz, queridos, para a gente conseguir sobreviver nessa geração, eu preciso amar a Deus. E se tem uma coisa que Deus não admite, é coração repartido. Nós não podemos adorar dois senhores. Ou você vai adorar o mundo, ou você vai me amar. Deus não aceita, Nico. Não aceita. Ou você é todo meu, ou você não é meu. Ou você me pertence, ou você não me pertence. Deus é preto no branco. Deus não faz negociata em relação a isso. Não, Deus, eu vou te dar só 10, eu vou quebrar o galho do Senhor. Eu vou te dar 95% da minha vida. Os 5% eu administro. Deus fala assim, filho, vai tocar sua vida para lá. Você ainda não serve para andar comigo. Como é que nós podemos dizer que nós amamos a Deus, se muitos já não se esmeram em conhecê-lo mais, em ter intimidade com Ele? Muitos já nem mais conhecem a sua doutrina. Muitos não buscam mais crescer em Deus, no conhecimento de Cristo, na sua bondade, na sua santidade, no seu amor. Como é que alguém pode dizer que ama Deus? Como é que alguém pode dizer que ama Deus se continua sendo uma pessoa desonesta, mentirosa? Queridos, eu vou falar da minha própria classe, classe de pastores, às vezes cheia de autoritarismo, insensíveis. Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus? Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus? Quando Deus fala A e eu entendo B. Deus fala para mim fazer A e eu faço B. Deus fala para mim assim, não vá em tal lugar, não se envolva com tais pessoas, não vá ali, aquele lugar vai te perverter, esse programa vai te afastar de mim, vai esfriar a sua fé. Aí eu falo, não, Deus, eu tenho controle da minha vida, o Senhor não entende dessas coisas, me deixa quieto. Como é que eu posso dizer se eu amo a Deus, se eu não me obedeço, se eu não me importo com aquilo que Ele fala, se eu não estou nem aí para as ordens dEle, para a vontade dEle, para o amor dEle? Queridos, para mim isso é sério. Porque a única forma da gente alinhar a nossa vida, alinhar a nossa família, é se a gente começar com Ele. Não coloque a sua família no lugar dEle. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, com toda a tua força. Esse é o primeiro e o mais importante. Se você quiser que as coisas começarem a acertar na sua vida, se acerte com Deus. Coloque Deus no lugar que pertence a Ele.
O termo que nós usamos na Bíblia, usa esse termo, é idolatria. Idolatria é, eu adoro outras coisas. Eu acho que tem outras coisas aqui que vão me dar felicidade do que Deus. Ah, o sucesso, o prazer, o sexo, o dinheiro. Eu coloco essas coisas ao lado de Deus e falo, é você que vai me dar a felicidade que eu estou buscando. Isso se chama idolatria. Idolatria não é só aquele negócio assim que a gente vê assim, né? Em cima dos altares, aquelas construções. Idolatria não é só isso. Tem idolatria aqui dentro, no nosso coração. Porque no fundo, a maneira como as pessoas estão vivendo. E às vezes eu fico assim olhando, a julgar pelas coisas que a gente vê. A maneira como as pessoas estão vivendo. A maneira como elas estão gastando o seu dinheiro. A maneira como elas estão gastando o seu tempo. A maneira com que elas estão fazendo, o que elas estão vendo. A julgar por isso, eu só tenho uma conclusão. Será que de fato ela ama a Deus com todo o coração? Ou existe um ídolo dentro do coração dela que está conduzindo a vida dela? Meu amigo, só tem um jeito de você e a sua família enfrentar esse tempo. Se você fizer uma oração e falar assim, Deus, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Deus, a partir de agora, o Senhor é o Deus da minha vida. O Senhor é o Deus da minha casa. O Senhor é o Deus do meu coração. Eu vou me submeter ao Senhor. É isso que Deus queria com o povo, que eles fizessem isso. Portanto, queridos, a primeira coisa que nós precisamos fazer é organizar as prioridades da nossa vida. Deus tem que vir primeiro. Segunda coisa, para me encaminhar um pouco mais que o texto nos diz. O seu cônjuge vem na frente dos seus filhos. Sua esposa e o seu marido vêm primeiro do que os seus filhos, hein? Olha o que diz o versículo número 6 e 7. Vamos ler comigo? Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos. Deus fala com Moisés, Marcelo, e aí Moisés tem que dar uma ordem para os pais, para que os pais instruam os seus filhos. E eu aprendo com isso que os pais vêm primeiro do que os filhos. Não adianta eu querer exigir coisa dos meus filhos se eu não estou vivendo. Não adianta eu querer dizer para os meus filhos que eles precisam amar a Deus se eu tenho problemas em amar a Deus. Não adianta eu querer exigir dos meus filhos que eles venham à igreja, mas eu não estou nem aí para essas coisas. Não adianta eu querer exigir dos meus filhos posturas que eu não gosto, mas eu também não estou vivendo. O texto nos ensina de forma muito clara que a responsabilidade do casal vem primeiro para orientar os seus filhos. Mais importante do que os filhos é a vida do marido e da esposa. Vem primeiro. Nós pecamos quando nós invertemos essa ordem. Quando nós colocamos os nossos filhos em primeiro lugar e o cônjuge em segundo plano. O maior presente, queridos, que nós podemos dar aos nossos filhos. Amar a nossa esposa e a esposa amar o seu marido. Esse é o maior presente que você vai deixar para eles. É o maior presente. Sabe por quê, queridos? Um dia amanhã eles vão embora. Eles vão embora. Parece que nós não criamos os nossos filhos para nós. Nós só os treinamos para a vida. Mas um dia eu fiz isso. Um dia eu cheguei lá em casa, mamãe, quero casar, mamãe. Você é doido, menino? Mãe, eu quero casar, mãe. Mudei de cidade, fui embora, criei a minha família. O que está acontecendo hoje? Os meus filhos agora estão saindo de casa. Graças a Deus, está ficando eu e Regina sozinho lá em casa, está uma maravilha aquele negócio. Bom demais. Mas porque eles vão tomando decisões deles, da vida deles. Portanto, querido, você quer deixar bom exemplo aos seus filhos, não inverta essa ordem. A maior necessidade dos seus filhos é o exemplo dos seus pais. É o amor que um marido dá para sua esposa e vice-versa. É o cuidado um do outro. Não há família saudável onde os relacionamentos estão fora dos trilhos. Às vezes gastamos muito tempo investindo nos filhos, mas nós não investimos no nosso casamento, na nossa vida conjugal. E achamos que está tudo bem. Tem famílias, queridos, que estão sofrendo porque inverteram essa ordem. Colocaram os filhos acima da esposa e do marido. E acham que estão fazendo a maior gracinha do mundo. E os filhos ficam sem referência alguma. Ficam sem referência de Deus, Marquinhos, porque eles ficam com dúvida. Ficam com referência de autoridade. Ficam com referência sem para a vida. O amor, querido, que o marido deve dar à esposa e vice-versa, deve servir de modelo para estruturar a vida dentro da família.
Porque os filhos só vão começar a entender o que é perdão quando verem os seus pais se pedindo perdão quando eles errarem. Os filhos só vão entender o que é paciência, submissão, quando eles perceberem isso na vida dos seus pais. Portanto, queridos, se nós inventemos essa ordem, vai ter problema. Primeiro é a nossa relação com Deus. Segundo é a nossa esposa e o marido. É lógico, meus irmãos, que hoje nós temos famílias onde só a mãe cria os seus filhos, só os pais criam os seus filhos, ou só a avó cria os netos. É lógico, mas eles têm que ser referência para os seus filhos de amor a Deus, no cuidado para com os seus filhos. A Bíblia nos dá um exemplo disso. Timóteo, filho na fé de Paulo, foi criado pela sua mãe e pela sua avó Loides, pela sua mãe Eunice. Tudo indica que o marido não era crente. Tudo indica que ele não era crente, ele não era judeu. E Eunice e Lóide assumem o cuidado com Timóteo. E a Bíblia nos diz que desde a infância, Timóteo sabia as sagradas letras. Quem ensinou? Quem ensinou esse menino a caminhar nos caminhos de Deus? Portanto, querido, é isso que eu estou querendo dizer. É que o marido ele precisa amar sua esposa, cuidar dela. Essa é a prioridade, acima de tudo, na vida dentro de casa. Nós não podemos gerar problemas quando nós invertemos isso, colocamos os filhos acima de tudo e achamos que está tudo bem. Não, meu irmão, não. As pessoas falam assim, não, vai ter a síndrome do ninho vazio. Não é síndrome do ninho vazio, coisa nenhuma. Isso é um tempo da existência da vida. Vocês vão ficar sozinhos. Você, o seu marido, sua esposa vão ficar dentro de casa. Se vocês não se cuidarem no começo, vocês têm que se preparar para esse momento. Que os filhos vão sair de casa, vocês vão ficar dentro de casa sozinhos. E celebrem. Curtam. Hoje de manhã eu estou bem animado assim, porque hoje de manhã eu dei uma aula aqui para os casais sobre a questão sexual. Então eu estou muito animado com isso, entendeu? Hoje de manhã eu falei com os casais sobre sexo. Foi verdade, Guilherme? A coisa que eu mais me preocupava é quando alguém levantava a mão e falava assim, eu posso contar uma experiência? Ah, meu Deus do céu. Não funciona aqui, né, Guilherme? Terceira coisa, querido, você precisa entender. Leia comigo lá em cima, por favor. Dê um toquezinho aí. Os filhos precisam vir antes dos amigos. Leia comigo de novo. Os filhos precisam vir antes dos amigos. O texto deu responsabilidade aos pais e os pais deveriam fazer o que com seus filhos? Olha o que diz o versículo 7 a 9. Leia comigo, por favor. Tu as inculcarás a teus filhos e dela falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa e das tuas portas. Os pais deveriam inculcar na cabeça dos seus filhos sobre Deus, sobre o caminho de Deus, instruindo os filhos a permanecer firme. Queridos, eu fico preocupado com umas coisas. Os nossos filhos, quando chegam na adolescência, muitos deles, a primeira oportunidade que eles têm, quando eles entram na faculdade, a coisa é o seguinte, eles largam a igreja. Eles abandonam a Deus. Por quê? Por quê? Será que muitos pais estão colocando amigos no lugar dos filhos? Ou será que os pais não estão entendendo isso aqui que o texto está dizendo? Cuidado dos pais para com seus filhos, acima de qualquer coisa. Instruí-los, doutriná-los, cuidar deles, ensiná-los no caminho do Senhor. Para quê? Para que eles não se esqueçam de Deus. Eles não sejam presas fáceis desse mundo a qual nós estamos vivendo com as suas armadilhas. É preciso, papais, que vocês gastem tempo com os seus filhos, investindo na vida dos seus filhos, instruindo os seus filhos, orando com os meninos, os orientando nesse mundo a qual nós estamos vivendo. É por isso que o texto está dizendo, os nossos amigos são importantes, mas os nossos filhos são mais importantes ainda. Aqueles que não cuidam da sua própria família, eles estão em descompasso para com Deus. Eles estão a ponto de sacrificar os seus filhos para dar mais atenção aos seus amigos. Nenhum sucesso vale a perda da sua família.
nem sucesso no trabalho, nem sucesso financeiro, nenhum sucesso compensa a perca da sua família. Eu creio, meus irmãos, que eu não estou sozinho quando eu digo que muitos filhos hoje têm suas vidas marcadas. Eu já ouvi isso, tá, querido? De muita gente. Coisas assim. Meu pai valorizava mais os seus amigos do que a gente dentro de casa. O meu pai, para os vizinhos, para os colegas de trabalho, o cara é 10, todo mundo gosta dele, todo mundo elogia ele, o cara é fantástico, conta piada, brincalhão, mas papai não estava nem aí para a gente. Papai preferia ouvir o que os amigos já estavam dizendo lá fora do que cuidar da gente. Estou cansado de ouvir esse negócio, já ouvi muita gente falar isso, muita gente. Isso é um perigo muito grande. Perigo muito grande. Porque os nossos filhos vão exigir de nós posturas, enquanto os amigos não. Os amigos só conhecem a gente externamente, só conhecem a gente de contar piada, só conhecem a gente aí de jogar bola, coisa parecida. Então tome cuidado, queridos. Não troque os seus filhos pelos seus amigos, sejam de trabalho, seja o que for. Não faça isso. Isso para mim é até um tipo de idolatria, esse negócio. De eu trocar os meus filhos pelos meus amigos. É uma idolatria. Porque eu gosto de que as pessoas falem o meu nome, a minha reputação, que eu seja bem conhecido no trabalho. Oh, Renato é um cara muito legal. É um cara que conta piada para todo mundo. É amigo de todo mundo joga bola com ele. Vai ver a relação do Renato com seus filhos. Nem existe. Portanto, queridos, perceba a organização da nossa vida. Primeiro é a sua vida com Deus acima de tudo. Depois é a sua esposa, seu marido e os responsáveis. Depois é a vida dos seus filhos, mais do que os seus amigos. Às vezes, o colega de trabalho recebe mais atenção do que os filhos. É preciso, nós irmãos, nós colocarmos a nossa casa em ordem em relação a isso. É isso que Deus nos confiou, a nossa vida. Os nossos filhos, é uma herança que Deus nos colocou. Os nossos filhos deveriam ser, eu acho que os nossos filhos deveriam andar num carro forte. De vez em quando, assim, quando eu vejo na cidade um carro forte, e aí eu vejo, eu falo, nossa, Jeová vai receber o pagamento dele. O carro forte chegou na cidade. Né? Aí eu olho para aquele carro forte e penso, não, está guardando valores. O maior valor que nós temos que ter são os nossos filhos. Nossos filhos deveriam andar nesse carro forte. É a herança que o Senhor nos confiou. Nós não podemos trocar os nossos filhos pelos nossos amigos. Isso causa um problema enorme na vida das pessoas. E aí, queridos, você vai ter que gastar tempo com eles. Um tempo precioso com eles. Esse negócio de colocar nos umbrais da porta, na lateral. Meu amigo, você vai ter que gastar tempo com eles. Os pais precisam entender que os filhos são prioridade na vida deles. Então não inverta essa ordem. Conheço muita gente, Edivane. O cara é 10 no trabalho. O cara é 10 com todo mundo. O cara é o amigão de todo mundo. Mas dentro de casa, o pai fala assim, o filho fala assim. Meu pai, não é isso aí que estão falando, não. Quarta coisa, meus irmãos, já estou caminhando para o final. As pessoas precisam vir antes das coisas. Primeiro você tem que consertar a sua relação com Deus, amar a Deus acima de todas as coisas. Depois é seu marido e esposa. Depois os filhos mais do que os amigos. Agora as pessoas mais do que as coisas. Leia comigo versículos 10 a 12, por favor, do capítulo 6 de Deuteronômio. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que sob o juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades, que tu não edificastes, casas cheias de tudo que é bom, casas que não enchestes, poços abertos que não abristes, vinhais e olivais que não plantastes, e quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Imagine o povo andando 40 anos, vendo só deserto e areia. A comida deles era um maná. 40 anos comendo um negocinho assim que parece tipo um negocinho de trigo assim, fininho. 40 anos. Agora eles estavam para entrar numa terra onde tinha tudo de bom e do melhor. Casas que eles não construíram, só moravam em tendas.
40 anos. Vinhais, eles nem sabem direito o que era isso, mas tinha na terra. Olivais. Eles estavam chegando na pós-modernidade, com toda a tecnologia, com todo o avanço, com toda a modernidade. E havia um perigo enorme ali, deles trocarem as coisas pelas pessoas. Ou melhor, trocar as pessoas pelas coisas. Eu acho, queridos, que não é muito diferente dos nossos dias. O que a gente mais encontra são pessoas que estão diminuindo o seu valor, porque está crescendo a ideia do consumismo, do materialismo. Isso só tem uma resposta, é porque o valor humano está diminuindo. Não sei se os irmãos viram, está me vindo à mente aqui agora, aquele acidente que teve lá no Rio de Janeiro, daquela ponte, e mostraram uma foto de que os 2 corpos estavam na praia. Alguém viu essa foto? Os 2 corpos, nós já conversamos, né, Gladys, sobre isso no grupo. Os 2 corpos estavam na praia, 2 pessoas mortas, e o pessoal não parou de jogar bola. Um corpo morto na praia. Aí muita gente escreveu revoltada com aquilo. O ser humano, queridos, parece que tem menos valor do que a minha diversão, do que os meus momentos de prazeres. Deus está pedindo para nós, e dizendo para o povo de Israel, e dizendo para nós não podemos encantar com os nossos bens materiais. Nós não podemos encantar com o consumismo no nosso tempo. Nós não podemos achar que a nossa vida é o bem que nós adquirimos. Nós não podemos achar que a nossa vida se resume no nosso dinheiro e nas nossas coisas. Hoje, queridos, a gente gasta muito com a gente, pouco com as pessoas. Podem reparar, eu gasto 200, 300 reais comigo, e alguém me pede alguma coisa, 5 reais, já passou do limite. Não troque os bens pelas pessoas. As pessoas valem mais. Essa é a vontade de Deus para o povo dele. Eles estariam numa situação igualzinha à nossa, e Deus está dizendo, vocês precisam amar as pessoas. Vocês precisam, eu estou colocando vocês aí para vocês amarem as pessoas, investirem nelas. O materialismo não pode tomar o coração de vocês, o consumismo não pode tomar o coração de vocês. Ele está falando isso para a gente. Para a gente. Não sei, alguém que me comentou essa semana que está alguns mendigos andando pela rua, pela cidade de Itabira. Alguém me comentou assim, poderia tirar esse povo da cidade, hein? Meu Deus, onde é que nós estamos chegando? Onde é que nós estamos chegando? Meu coração rasga quando vê essas coisas, queridos. Porque é alguém que é a imagem e a semelhança de Deus, igualzinho a nós. Igualzinho a nós. Deus tem um valor enorme. E eu acho que nós vamos ter muita surpresa, Graça. Quando a gente estiver no céu. Muita surpresa. Muita surpresa. Quando a gente chega lá, as pessoas não podem valer, as coisas não podem valer mais do que as pessoas. Não podem. E muitas famílias, quando entram nessa loucura, acabam com a sua família, acabam com tudo, porque acham que enquanto não tiver os bens materiais na sua mão. Queridos, nós vivemos numa sociedade altamente consumista e materialista. E as prioridades são invertidas. As pessoas se esquecem de Deus e elas amam as coisas. E elas usam as pessoas, ao invés de usar as coisas, usam as pessoas, Felipe. Nós devemos, pelo contrário, adorar a Deus, amar a Deus com todo o nosso coração. E a Bíblia nos diz, amar o próximo como a nós mesmos. A Bíblia nos diz assim, amar até mesmo o nosso inimigo. Esse é o projeto de Deus. Eu acredito, queridos, que quando Deus fala isso para o povo de Israel, e aí eu estou falando para a gente aqui, Deus está dizendo assim para eles, eu estou colocando vocês aí, eu vou abençoar a família de vocês, eu vou cuidar da família de vocês, sabe para quê? Porque as famílias que estão em volta de vocês não conhecem o Deus que vocês conhecem. Elas vivem com a vida bagunçada, elas são materialistas, elas são consumistas, agora vocês não. Vocês vão ter que ser luz para elas. Leia comigo Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3, está aqui projetado. Vamos ler comigo? Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. De ti farei uma grande nação. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem,
Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por que que Deus estava querendo colocar aquele povo ali? Porque através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Por que que Deus está colocando a igreja presbiteriana de Itabira em Itabira? Para que todas as pessoas e famílias desse lugar sejam abençoados. Esse é o nosso dever, e só isso acontece quando nós começamos a valorizar as pessoas, olhar para as pessoas e desejar as pessoas, porque esse é o interesse de Deus, esse é a paixão de Deus, é o filho que sai de casa, é a paixão de Deus, é a agenda de Deus, é o filho que está perdido. E Deus está nos dando o privilégio de a gente poder participar disso. Portanto, meus irmãos, não troque as pessoas pelas coisas. Eu confessar um negócio para vocês, tem uma coisa que mais dói meu coração, são cristãos materialistas. É uma contradição de termos. É uma contradição de termos, cristãos materialistas. Queridos, nós estamos aqui de passagem, queridos. A nossa casa não é aqui. Nós somos peregrinos em terra estranha. Nós somos mordomos das coisas que Deus nos deu. Nós somos responsáveis pela nossa casa, pelo nosso carro, pelo nosso dinheiro. Mas aquilo não nos pertence por um lado. Nós estamos de passagem aqui, queridos. Mas infelizmente nós trocamos. Preferimos mais isso. Parece que esse negócio enche mais o nosso coração, né? Recebemos mais o elogio do que tudo. Eu lembro, há muito tempo atrás, eu vi um pastor comentando. Vocês viram como é que o nosso mundo está, queridos? Morreu a princesa Diana. Uma revista famosa no Brasil. Gastou 4, 5 páginas, contando assim, a boneca da princesa, os vestidos da princesa, as viagens da princesa, os carros da princesa, as medalhas que ela recebeu. E na mesma revista, morreu Madre Teresa de Calcutá. Gastaram meia página. A mulher que gastou sua vida inteira para cuidar dos pobres. É a sociedade que nós vivemos. E Deus não quer isso para a sua vida. Deus não está batendo palma quando a gente vive assim. Deus não se encanta. Os olhos de Deus não se encantam quando nós trocamos as coisas, as pessoas pelas coisas. Isso não agrada o coração do Eterno. Portanto, meus irmãos, você quer colocar sua vida em ordem? Comece na sua relação com Deus. Pense na sua família, depois dos seus filhos, depois dos seus amigos em volta, que vale mais do que as coisas. E aí eu quero concluir a minha fala, porque no finalzinho, último lugar, o reino de Deus precisa vir antes dos nossos projetos. Versículos 10 a 12, nós já lemos, mas nós vamos ler mais uma vez. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus te introduzido na terra, que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades, que tu não edificastes, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, postos abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantastes, e quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra da servidão. Não se esqueça do Senhor que te tirou da terra da servidão. Ao Senhor teu Deus você vai temer, você vai adorá-lo, você vai segui-lo. Não abandone o Senhor, diligentemente guarde as suas palavras. É a mesma coisa para nós hoje. No final, o que Deus queria do seu povo é que, antes de tudo, o seu reino viesse antes de tudo. Nós temos visto, queridos, às vezes muitos cristãos dando para Deus da sua sobra. O tempo que tem é da sua sobra. O seu talento é da sua sobra. Os seus recursos é da sua sobra. O reino de Deus não está em primeiro lugar, queridos. Queridos, Deus só aceita as nossas primícias. Não chega a Deus com as ovelhas machucadas, as que estão sobrando e ninguém quer. Deus não precisa disso. Deus não precisa nada da minha mão. Ele está entrando num relacionamento de amor comigo. E Ele está olhando para mim. Eu já preguei isso aqui uma vez. Deus não está nem aí para a nossa oferta.
Mas a oferta fala muito do ofertante. A oferta que eu dou fala muito de quem eu sou. Se eu dou para Deus a sobra do meu tempo, dos meus recursos, da minha energia, da minha inteligência, da minha capacidade, está dizendo um pouco quem eu sou. O reino de Deus tem que vir acima de tudo. O reino de Deus é a coisa mais preciosa que tem. Nós vivemos numa sociedade onde o reino de Deus precisa chegar. Se o reino de Deus não chegar, a droga vai aumentar, a criminalidade vai aumentar, o pecado vai aumentar, a imoralidade vai aumentar. Se o reino de Deus não chegar, é isso que vai acontecer. O reino de Satanás vai tomar espaço. O reino de Deus precisa estar acima de tudo. Às vezes, queridos, corremos atrás dos nossos interesses como loucos e colocamos a obra de Deus e o reino de Deus em segundo plano. Precisamos acertar nossa vida com Deus, queridos. O profeta Ageu dizia assim, que quem semeia muito e colhe pouco, vestem-se, mas não se aquecem, comem, mas não se satisfazem, e o salário que recebem colocam num saco furado. O pouco que trazem, Deus assopra, porque Deus não aceita sobras. Deus não aceita sobras. Deus quer as nossas primícias, os primeiros frutos. O melhor que temos pertence a Ele. Nós precisamos buscar a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas. E o seu reino. Queridos, eu não tenho dúvida alguma que quem vive assim, a sua família está bem. A sua vida está bem. Tem lutas, tem dificuldades, tem temores, mas a sua vida vai bem. Concluindo, queridos, eu quero dizer para você que para a gente viver uma família segura, com fios bem entrelaçados, com relacionamentos bem estruturados, bem firmes, para que a gente possa viver aqui um tempo de alegria, organize as prioridades da sua vida. Onde está Deus na sua agenda? Onde está o seu marido e a sua esposa na sua agenda? Onde estão seus filhos na sua agenda? Onde estão seus amigos na sua agenda? Priorize as coisas que Deus quer para a sua vida. O amor a Deus deve vir antes de todas as coisas. Depois a vida do casal e como nós falamos. A pergunta que eu deixo é uma só. Como é que essas coisas são possíveis? Como é que nós podemos viver essa realidade? Eu tenho para te adiantar que o povo de Israel falhou nisso. Eles não obedeceram a Deus, eles se esqueceram de Deus, perderam suas famílias, perderam seus filhos, chegaram ao ponto de quase perder a terra. Ficou um grupo pequenininho que teve que sair da terra e levar para outro lugar. Eles quase perderam a própria terra. Não perderam, porque Deus havia feito uma aliança com eles, Paulinho. Deus falou com eles assim, ó, eu vou botar o meu nome em vocês. E eu vou perdoar vocês, não é por causa de vocês, é por causa do meu nome que está em vocês. Foi por causa do nome de Deus, do caráter de Deus, que aquele povo não virou pó. Quem lê a Bíblia, o Velho Testamento, sabe como aquele povo se voltou contra Deus. Aquele povo falhou em cumprir o seu papel, em organizar suas agendas, em organizar suas prioridades, deu prioridade aos lugares errados, perderam suas famílias, perderam muita coisa. A minha pergunta é, como é que nós podemos viver isso? Há 2000 anos atrás, veio um homem aqui. E alguns historiadores dizem que ele é o verdadeiro Israel. Ele cumpriu tudo aquilo que Israel não conseguiu cumprir. Ele obedeceu ao seu pai conforme o povo de Israel não obedeceu. E mais, foi o único homem da terra que amou a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Ele chegou ao ponto de ir à cruz em obediência ao seu pai. Ele chegou ao ponto de perder a sua própria vida em obediência ao seu pai. E o nosso Senhor Jesus Cristo, que eu creio que é o verdadeiro Israel. E em Jesus, todas as famílias da terra são abençoadas em Jesus.
A família onde Jesus está lá é uma família onde a bênção de Deus está presente. Quantos casais que nós conhecemos, que um não conhecia Cristo, quando o outro conhece, a bênção de Deus alcança a família inteira. Em Jesus se cumpre a promessa que foi colocada lá para Abraão, que o povo de Israel falhou. Jesus veio, querido, morreu numa cruz, deu a vida dele no nosso lugar, porque o seu lugar era naquela cruz. E Jesus nos diz: quem crê em mim, eu posso abençoar a sua casa. Quem crê em mim tem a vida eterna. Quem tem em mim, eu vou redirecionar suas prioridades. Quem crê em mim, eu vou colocar o meu espírito dentro dele. E ele vai aprender a me amar, vai aprender a me servir, vai aprender a me adorar a tempo e a fora de tempo. Essa é a promessa que nós cremos, queridos, que foi cumprida na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. O povo de Israel falhou, mas Deus, porque nos ama, Ele enviou o Filho dele. E o apóstolo Paulo nos diz: nós só amamos, Fernanda, porque Ele nos amou primeiro. Eu não entendo nada do que é amar alguém, amar a Deus, se de fato Jesus não tivesse me amado primeiro, dado a vida dele por mim naquela cruz. E a partir daí mudado a minha vida e a minha expectativa. Eu queria orar pela sua vida, meu amigo. Eu queria pedir a Deus pela sua vida. Eu queria que você se curvasse a sua cabeça. Eu queria que você pudesse orar um tempo por você agora, pedindo que Deus visite o seu coração, visite a sua vida, visite a sua família também. Peça a Deus para que Ele organize as prioridades na sua vida. Faça um check-up do seu coração, querido. Deus, eu amo realmente o Senhor. Eu tenho desejo pelo Senhor mais do que a corça pelas águas. Será que um dia nos teus atos vale mais do que 1000? Deus, será que eu almejo o Senhor mais do que tudo? Deus, não deixa eu substituir o Senhor por nada nesse mundo. Deus, que o Senhor seja o Deus da minha casa. Jesus veio para isso. Jesus veio para colocar em ordem o caos da minha vida. Jesus morreu por mim. Ele deu a vida dele por mim. Oh Deus, visite-nos nessa noite, em nome de Jesus. Oh Deus, como nós estamos perdendo quando nós invertemos, colocamos coisas no lugar do Senhor, colocamos coisas no lugar das pessoas. Trocamos às vezes, ó Deus, nossos filhos pela amizade do mundo. Deus, tem misericórdia do teu povo, visite o nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Organize a nossa vida, organize a nossa agenda. Nós precisamos olhar para Cristo, é Ele que vai colocar essas coisas em ordem, quando nós nos curvamos diante dEle, porque tudo que nós estamos passando é porque um dia os nossos pais se voltaram contra o Senhor, os nossos pais resolveram não obedecer ao Senhor, e eles se voltaram contra o Senhor, e o pecado entrou no mundo, e com o pecado a morte, e porque o pecado entrou no mundo, nós não conseguimos mais amar o Senhor com todo o coração, mas o Senhor, olhando a nossa situação desesperadora, porque nós ficamos debaixo da ira do Senhor, o Senhor enviou o teu Filho, porque o Senhor veio provar o quanto o Senhor nos ama. Mas nas costas do teu Filho, o Senhor derramou a ira que era para cair sobre nós, caiu sobre Jesus. A ira por causa dos nossos pecados, Jesus levou sobre ele, para que nós pudéssemos receber o perdão da parte de Deus, receber a reconciliação da parte de Deus, e sermos chamados filhos de Deus, e agora poder chamar o Senhor de Pai. Poder adorá-lo como Pai, poder nos achegar diante do trono do Senhor por causa de Jesus Cristo, do seu sacrifício. Oh Deus, em nome de Jesus, como perdemos, como nós estamos gastando nosso tempo às vezes, ó Deus, deveria ser gasto com o Senhor, na obra do Senhor, na causa do Senhor, pelo amor ao Senhor. Oh Deus, olhe para as nossas vidas, ó Deus, visite o nosso coração, visite as nossas famílias, ó Deus, vai acertando tudo, Deus, eu peço ao Senhor nessa noite, para que de fato, Deus, haja profundo arrependimento,
e haja convite para que o Senhor seja Deus na nossa vida, no nosso coração, na nossa casa, no nosso dia a dia, Pai, acima de todas as coisas. Ó Deus, visite-nos, ó Pai, tenha misericórdia de nós e nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão, pela sua presença.